Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre Jeremias capítulo 18, versos 1 ao 11. Seja moldado por Deus como o barro na mão do oleiro. Não resista à vontade do Senhor. Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. Eu vou fazer a leitura desses 11 versículos, mas nós vamos parando para explicar. No capítulo em questão, a obra do oleiro ilustra o soberano direito e o poder de Deus de julgar Judá pelos seus pecados. Porém, esta passagem serve para nós, para todas as pessoas do dia de hoje, que também serão julgadas de acordo com as suas condutas. Então vamos dar início à leitura. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. A palavra oleiro pode ser também formador, moldador, é a mesma raiz da palavra que nós vemos em Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. É a mesma raiz da palavra aqui, oleiro. Verso 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. O que Deus está dizendo é o seguinte: se ele decretar uma sentença de juízo contra uma nação, ou seja, que aquela nação ela vai ser punida, ela vai ser castigada. Porém, esta nação, ela se arrepende de seus pecados, ela se desvia dos seus maus caminhos, como aconteceu com Nínive, por exemplo, na época de Jonas. Na época do profeta Jonas, Deus tinha decretado a destruição de Nínive, mas eles se arrependeram, jejuaram, se vestiram de pano de saco, abandonaram os seus pecados, e por isso Deus se arrependeu no sentido de voltar atrás, porque Deus ele não se arrepende. É nesse sentido. Deus ele revogou. Creio que a melhor palavra seja esta. Deus revogou o seu decreto de juízo, de modo que aquela cidade ela foi preservada por ter se convertido da sua perversidade. Verso 9. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Ou seja, Deus está dizendo, o inverso também é verdadeiro. Se eu decretar bênçãos para uma nação, para um reino, para uma pessoa, individualmente, mas esta nação, este reino ou esta pessoa começar a fazer coisas dignas de reprovação, se fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então Deus ele revoga a sentença de bênçãos. Então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Muitas pessoas recebem promessas de coisas maravilhosas em sua vida profissional, sentimental, ministerial, mas elas começam a andar de modo tortuoso, pecando deliberadamente, se voltam para o mundo, demonstram mais amor ao mundo do que a Deus. E o que acontece?
Deus revoga aquelas bênçãos em razão da rebeldia, da desobediência, dos maus caminhos, do adultério espiritual. Porque você não pode amar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual Senhor você vai servir. Ou você anda nos passos do Messias, tomando diariamente a sua cruz, se autonegando, renunciando a muitas coisas, ou você faz a vontade do inimigo e anda pelo caminho largo. Verso 11, que é o último do nosso estudo. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Aqui nós vemos que Deus ele dá a chance para as pessoas corrigirem as suas rotas, para que as pessoas mudem as suas atitudes, as suas condutas. E no caso, vamos até avançar aqui para o verso 12, mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Ou seja, eles não deram ouvidos à sentença de Deus. Eles preferiram seguir seus corações obstinados, continuando com seus próprios planos, cada um seguindo a rebeldia de seu coração mau. A grande maioria das pessoas está neste caminho, fazendo a sua própria vontade, aquilo que o coração delas manda, com aquelas frases: o importante é ser feliz, a vida é curta, temos que aproveitar. Então as pessoas elas começam a andar apartadas de Cristo. Elas não seguem o Mestre Jesus. Elas andam simplesmente para satisfazer seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. E com isso, elas não alcançam a misericórdia divina, e sim a destruição. Isaías 64, verso 8, também nos compara ao barro nas mãos do Senhor. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Todos nós fomos criados por Deus com grande potencial, com talentos. Assim como o barro pode tomar muitas formas diferentes, cada vida é única e tem um propósito especial. Deus tem um plano para a nossa vida e quer nos moldar segundo este plano, segundo a vontade dele, que é justa, reta, perfeita e agradável, e não segundo a nossa vontade, que é corrompida. Mas muitas vezes nós não queremos ser o barro, queremos ser o oleiro. Queremos ter o controle total sobre a nossa vida, decidir a forma que vai tomar. Não queremos a interferência de Deus. Achamos que conseguimos nos moldar sem ajuda, seguindo o nosso próprio caminho. Mas nós somos barros. Por mais que tentemos, não conseguiremos alcançar a perfeição do vaso completo. Continuaremos uma massa de potencial sendo desperdiçado. Precisamos de um oleiro. Precisamos estar submissos à vontade do Criador. Quando reconhecemos as nossas falhas e entregamos nossa vida a Jesus, estamos dizendo para Deus: eu preciso que o Senhor molde a minha vida. Precisamos de humildade para admitir que somos barro. Mas agora, nas mãos de Deus, tudo se transforma. A mudança não acontece toda de um dia para o outro. Quando nos entregamos a Jesus, assumimos um compromisso para a vida toda. E ao longo de nossa vida, Deus vai nos moldando. Nas mãos do oleiro, nossa vida tem futuro e propósito. Quando estamos nas mãos de Deus, temos segurança. Se caímos no pecado esporadicamente e a nossa vida começa a desmoronar, podemos pedir perdão, chegar ao arrependimento e consertar as coisas com Deus. Então, Ele reconstrói o que deu errado e nos ajuda a vencer o pecado. Não é um processo fácil nem rápido,
mas é a melhor maneira para construir uma vida sólida. No fim, o vaso completo é cozido pelo oleiro e se torna algo forte e duradouro, da mesma forma quando a nossa vida é moldada por Deus. No fim, teremos uma vida firme, firmada na rocha e preparada para a eternidade. Deus nos formou e, portanto, Ele é o nosso dono. Deve ser a nossa oração que Ele nos molde cada vez mais à imagem de seu Filho. Assim como Judá considerou irrelevante a palavra de Deus, assim também agem as pessoas hoje dizendo: andaremos consoante os nossos projetos. Elas estão tão ocupadas consigo mesmas que não têm tempo para Deus ou para os mensageiros divinos. Mesmo dentro da igreja, há muitos que ignoram a palavra de Deus em assuntos vitais, preferindo a obstinação de seu próprio coração. Por isso, não resista, não se rebele, deixe Deus moldar a sua vida, ande nos passos do Messias, e assim serás abençoado em seus caminhos. Por hoje é só, fiquem na paz e na proteção do eterno Deus, em nome de Jesus. Amém.